E aí, Marielle, vem a minha outra pergunta, né? Quando a gente não tem projeto, não tem essas informações, e eu preciso responder qual é o custo por metro quadrado, né? Qual é a maneira, assim, que você, como especialista, recomenda? Então, assim, na verdade a gente tem algumas maneiras, tá? Na verdade, assim, a gente pode acabar passando um valor estimado aí, né, de viabilidade, quando a gente não tem projeto, em três situações, digamos assim. A gente pode utilizar obras semelhantes, que seria, no caso, a melhor escolha, mas eu já falo um pouquinho mais. E também o Cube e o Sinap, que a gente também consegue tirar alguns dados para ter um norte. Então, assim, quando a gente faz a viabilidade financeira ali, a gente pelo menos tem uma noção de como que é, digamos, o produto ali do cliente, né? Então, por exemplo, quando você faz lá, quando você tem o terreno, você vai me dizer, você vai saber me dizer melhor isso daqui. Mas quando você tem o terreno lá, você tem que consultar o plano diretor, né? Você tem que ver o que, que pode construir, qual que é a área, quais que são os recursos. Então, se tem uma certa área ali que você tem para fazer o produto do seu cliente. Só que quando você tem essa certa área, você já tem que alinhar mais ou menos com o teu cliente quanto que vai ser, por exemplo, digamos, minha casa eu quero 3 quartos, eu quero, no caso, uma suíte, eu quero uma cozinha, eu quero uma área de churrasqueira, e você tentar meio que fazer já uma distribuição em cima, né, dessa área, mais ou menos de quais seriam esses cômodos. Por que eu digo isso? Porque a gente precisa tem que ter uma noção para a gente assim comparar e ter valores desse tipo de obra, que justamente entra naquele quesito que eu dei o exemplo ali da casa, né? Que, por exemplo, tem uma cozinha gigantesca, então o custo acaba sendo maior por metro quadrado. Então, assim, a gente precisa ter uma noção justamente porque um dos métodos que eu acho mais assertivo é você ter obras semelhantes. O que eu quero dizer com isso? Quando você acaba fazendo o orçamento executivo, quando você acaba trabalhando com orçamentos, na verdade, você acaba tendo diversos, vamos supor, históricos, né? Digamos, de casas. Então, a gente acaba comparando mais ou menos, esse modelo está mais parecido com qual? Eu estou executando na mesma região? Quando que foi executada essa casa? Agora teve bastante alteração de preço. Então, por exemplo, assim, a casa que foi executada, por mais que seja semelhante, por exemplo, junho do ano passado, já não é mais o mesmo valor por metro quadrado hoje, porque realmente está tendo muito reajuste de preço, né? Mas tirando esse caso atípico, né, da pandemia, é justamente essa questão de você ter casas semelhantes, porque o teu custo por metro quadrado vai ser semelhante. É melhor ainda quando você consegue fazer um levantamento, digamos assim, mais ou menos de parede, de revestimento, é melhor ainda, se você tem uma noção ali. Então, por exemplo, quanto que eu gastei por metro quadrado nessa minha casa com alvenaria? Quanto que eu gastei com reboco por metro quadrado? Isso tudo material, mão de obra, enfim. Então, você consegue chegar aí num valor bem mais próximo da realidade, sabe? Então, isso aí, Existe... deixa eu só fazer um comentário. Quando você fala, então, de usar obras similares, né, não sei se fica claro para todo mundo, mas, gente, isso significa o quê? Quando a gente tem um banco de dados próprio, tá? Então, por exemplo, a Marielle, ela já está há um tempo fazendo orçamentos. Aqui no meu escritório também, estou há um tempo fazendo orçamento. Então, a gente pega lá o primeiro orçamento, a primeira vez que você vai montar uma casa na vida, né? Você vai abrir os projetos executivos, vai fazer a extração das informações, vai fazer levantamento quantitativo, vai fazer sua EAP lindo, maravilhoso, e vai entregar o seu orçamento, tá? Esses dados que você gerou para fazer esse orçamento, você guarda numa pastinha, salva tudo, põe um memorial seu de quantificação, olha, considerei isso por causa disso, por causa disso. E aí, um bom orçamentista, né, Marielle? Um bom orçamentista, ele não somente faz o orçamento e entrega, ele faz o orçamento, entrega e acompanha. Ele vai buscar qual foi o retorno daquilo ali. Então, ele fez um previsto. E aí, depois, ele vai procurar quanto foi o realizado, para ele conseguir ter esse banco de dados que a Marielle está falando. Então, a gente gera esse banco de dados, começa a gerar ele a partir do primeiro orçamento que se faz. Aí, você vai fazer o segundo, o terceiro, você vai fazendo a mesma coisa. E, ao longo do tempo, com os estudos que você fez para fazer o orçamento, e com os acompanhamentos que você já teve a oportunidade de fazer,
você vai gerando esse banco de dados. Então, quando te surge aí o terceiro, quarto orçamento para fazer, você já tem um banco de dados consolidado que vai te trazer essa facilidade para fazer a elaboração de orçamentos, né? E aí, o que ela está falando? Se são obras similares, né? Eu já fiz um orçamento desse de uma casa parecida, eu já tive a oportunidade de acompanhar, de fazer uma pesquisa de preço, de quanto custam esses materiais. Então, eu tenho aquele dado ali, isso torna muito mais concreto eu considerar. Por quê? São obras similares, a tendência é de que a variação não seja tão grande. Então, esse é o melhor dos mundos, né, Marielle? A gente ter esse banco de dados.